Ei pessoal, tudo bom com vocês? Tem muito tempo que eu não gravo vídeo falando sobre livros, mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo para falar sobre esse livro aqui, ó. O Cristão e a Política, do Nicolas Ferreira. Ele fez o lançamento ontem aqui em BH. Eu fui no lançamento, fiz questão de ir. E aí comprei o livro ontem. E como hoje eu tava sem encomenda nos docinhos da Cris, férias é um pouco mais slow, eu falei assim, não, eu vou ler esse livro todo hoje. Porque é uma leitura fácil, envolvente, e eu me determinei a ler esse livro hoje e eu terminei, né? Quando a gente se determina alguma coisa, a gente consegue, né? Porque a determinação é uma força que faz com que a gente finalize aquilo que a gente começou. E o assunto me interessa bastante. Por quê? Porque eu passei muito tempo da minha vida, acho que a vida quase toda, sem entender dessa máquina de fazer pensamentos, sabe? Alguém pensa por você. Então pensaram sobre mim durante muito tempo. E aí quando eu acordei, que deve ter... Não, acordei para Cristo tem 13 anos. Mas eu acordei para algumas coisas... Para dar nome aos bois, tem 2, né? 2,5, assim. Quando veio a pandemia, eu falei assim, não, gente, peraí. Agora eu preciso entender dessas coisas. Eu lembro que eu tava vendo um vídeo... Não, eu só li um negócio que eu recebi no WhatsApp. E o cara citava um livro que chamava Nós. Ele falou assim, sobre o livro Nós. Eu falei assim, gente, que isso, né? Como é que ele sabe escrever desse jeito? E aí que começou dentro de mim essa busca pela verdade. E aí eu comecei a comprar livros e não via vídeo ou coisa assim antes do livro. Eu queria ter a minha impressão sobre o conteúdo dos livros e aí comecei a estudar, né? Eu acho que sem estudo a gente não consegue se aprofundar nas verdades, e principalmente nas verdades eternas, porque o Nicolas aqui, ele fala sobre as verdades eternas. Então, o Cristão e a Política. Gente, o Nicolas Ferreira, para quem não conhece, acho que pouquíssimas pessoas não conhecem ele, ainda bem, né? Ele tá muito conhecido. Ele é um jovem de 26 anos e vereador aqui em BH. E conservador, essa é a diferença dele, né? Ele é conservador, ele luta pelo conservadorismo e ele é cristão. Então o negócio ficou bom demais. E aí o que eu fiz nesse livro, que eu li todo hoje? Eu separei as partes mais importantes, mas eu acho... Eu não vou fazer um resumo do livro aqui não, viu? Vou falar sobre as minhas impressões, do mesmo jeito que eu fiz com São José Maria Escrivá, no vídeo que eu postei aqui. E... porque eu acho que, assim, eu acho que é interessante ler o livro, né? Ler. Ter o hábito e o esforço de ler o livro, não alguém ler por você, mas eu vou fazer um resumo para deixar com muita vontade de você comprar esse livro e também aproveitar, porque eu não vou falar muita coisa dele, vou falar sobre as minhas impressões e as partes que eu achei importante também, né? Aqui no índice, ele fala, olha só o índice, ele fala sobre Karl Marx, a Escola de Frankfurt, sobre Antônio Gramsci, Paulo Freire, ativismo LGBT, ideologia de gênero, sobre a influência da política nas universidades, tão atual, né? E a arma da influência contra o feminismo, e depois onde tem muita influência na nossa cultura, como é que tá a nossa cultura, né? Então aí eu fiz um esqueminha aqui e eu achei interessante essa frase que ele colocou aqui. Ai, meu Deus, tirei um negocinho marcado. Olha que interessante. Só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso os ladrões continuam no poder e os falsos profetas continuam a pregar. A gente não pode se calar. Ainda bem que o Nicolas não se calou e muitas outras pessoas não se calaram, então dando o lombo para apanhar. Mas aí tá surgindo os bons livros desses que nos ajudam a caminhar. Então, a outra coisa que ele diz que a gente está em guerra. Existe uma guerra, viu? Não é guerra de armas, mas é uma guerra real, uma guerra que existe e a gente precisa, numa guerra, saber se posicionar. Outra coisa que eu achei muito interessante que ele colocou aqui, que é impossível, gente, ser comunista e cristão. Olha o que ele diz.
Não é incomum ouvir por aí: ah, eu sou cristão e comunista. Tem demais, não tem, gente? Nossa Senhora. Das duas, uma. Ou a pessoa não sabe nada sobre comunismo, que tem muita gente cega, ou a pessoa não sabe nada sobre cristianismo. Comunismo cristão é tipo uma bola quebrada, ou um judeu nazista, ou um casado solteiro. As coisas não congruam. Não faz o menor sentido. Como chegamos a esse ponto? Jesus era socialista? Pensa aí. Não, porque ele jamais defendeu uma luta de classes. Ele nunca pediu para alguém pegar em armas para produzir justiça. Pelo contrário, Jesus multiplicou os pães. Ele não dividiu. Eu acho legal do Nicholas que ele coloca a gente para pensar. Ele não dá resposta pronta, não, a gente pensa. Esse livro nos faz refletir através da história, através dos fatos históricos, e a gente começa a pensar. Outra coisa que ele disse, peraí que eu marquei tudo bonitinho aqui e o negócio precisa funcionar. Tá. Que hoje em dia, olha só, assim, ele fala sobre a hegemonia cultural. Aqui ele tá falando sobre Antônio Gramsci, que ele explica tudo que eu não vou explicar não. Eu tô falando isso para você ler, né? Assim, em vez de destruir a igreja, como acontecia em Moscou, seria preciso infiltrar-se nela. Existe uma infiltração muito forte do comunismo dentro da igreja. Você que está dentro da igreja consegue ver isso, não consegue? Seria preciso infiltrar-se nela. Em vez de matar cristãos, seria preciso infiltrar-se no cristianismo, ou seja, não se destruiria o que estava posto. Pelo contrário, uma nova cosmovisão seria criada pela deturpação da realidade, que não é nada mais, nada menos do que a teologia forte da libertação que tem na Igreja Católica, né, gente? Infelizmente, a gente sabe disso. E outra coisa aqui, Antônio Gramsci. A escola deixaria de ser um campo de produção de conhecimento para tornar-se um campo de reprodução de conhecimento. O estudante se tornaria um ativista, o professor um agente da revolução e a sala de aula o campo da transformação cultural. Nunca se produziu tantos militantes e a fábrica ainda continua a todo vapor. E ele diz também que hoje não existe o símbolo da foice e do martelo. A gente vê o comunismo infiltrado de uma outra forma, que foi todo o movimento que o Antônio Gramsci fez na sociedade. E tem essa infiltração em todas as partes, né, gente? A gente sabe onde que o comunismo, se ele não colocou aqui não, mas a gente sabe onde que o comunismo, ele infiltra, onde ele está ativo, né, tipo ativista mesmo. 3 pilares. Um pilar na mídia. Outro, a gente sabe que a mídia, ela não é imparcial, que ela deveria ser, mas ela não é imparcial. Na mídia, nas faculdades, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, e na cultura. São 3 esferas onde o comunismo tá nadando de braçada e destruindo com a família, porque a gente sabe que o que eles querem destruir, igual o Nicholas falou, não são as famílias, é a sua família. É a sua família que ele quer destruir. Então vamos lá para uma outra parte. Ele diz que a escola produz ativistas. Peraí. É que esse daqui saiu. Acho que foi isso que eu falei mesmo. Agora não tem como, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Outra coisa que ele falou sobre a ideologia de gênero, ele falou muito bem sobre a ideologia de gênero, eu não vou falar, quem comprar o livro vai ler. E ele falou assim, eu pergunto a você sobre a ideologia de gênero. Qual o verdadeiro perigo da ideologia de gênero? Guarde a resposta com você. Tornarei a pergunta adiante. Qual que é o perigo? Vamos pensar, gente, olha só. Um homem, de repente, ele fala que ele não se sente homem e ele se sente mulher. Ele deu um exemplo aqui de um homem de 46 anos, real, que ele falou, não, eu não sou homem mais, eu me sinto como mulher. Mas eu não me sinto como mulher só, eu me sinto como uma criança de 6 anos. Uma menina de 6 anos, um homem. E aí, como que a lei é aplicada nele? Se eles fazem com que a gente engula todas essas mentiras deturpadas com a vestimenta da verdade, como que fica? Né? Como que você julga isso? Um homem que se sente. E aí ele pode
praticar pedofilia, não, mas não posso falar essa palavra aqui, senão esse vídeo no pedofilismo. Como que fica a área jurídica? A gente sabe que a nossa área jurídica ela é muito contestável, não é? Então a gente não pode aceitar todas as coisas assim, não pode. Enfim, ele escreve muito bem aqui, eu não sou capaz de falar tudo que ele falou que não. Eu fui capaz de internalizar, mas eu não consigo expor. Então aí você compra o livro. Outra coisa, cada época é salva por um punhado de homens que têm a coragem de não serem atuais. Os que conservam, né? Conservam as tradições judaico-cristã. E quem disse isso foi o Chesterton. Outro ponto que ele falou aqui que eu achei muito importante foi sobre as universidades. Vocês lembram que eu falei que o comunismo ele entra em 3 esferas? Na mídia, nas universidades, escolas, né? / escola, e também na cultura. Então agora ele tá falando da universidade. Vê se você já não... enfim. O ativismo nas universidades é uma coisa absurda. Talvez você, leitor, conheça alguém que em 6 meses, 1 ano de faculdade, abdicou da fé. Vai pensando, alguém que caminhava na igreja, entrou na universidade e se abdicou da fé dele. Jovens e mais jovens têm abandonado os princípios inculcados por seus pais durante uma vida inteira, em 2 tempos, em razão desse mesmo ativismo. Nunca subestime o poder de uma sala de aula, porque a gente sabe claramente que há um forte ativismo de esquerda dentro das universidades. E aí ele conta, né, também sobre o processo dele na PUC, quanto que ele sofreu, mas ele foi firme e fiel aos seus princípios e valores, que graças a Deus ele recebeu dos pais dele. Outro ponto, o caminho que conduz ao Pai não é largo, como muitos pensam e defendem hoje em dia. Gente, a porta continua estreita e Jesus continua justo, graças a Deus por isso. Misericórdia pura, mas ele é justiça também, muita gente esquece disso. E aí ele fala, achei bonito ele falar isso, olha só, palavras dele. Talvez você pense que ao me colocar desse modo, eu me sinta superior de alguma maneira. Pelo contrário, você está lendo as palavras de alguém que aprende e erra constantemente. O que eu tenho é a humildade de compreender que em Cristo sou um nada. Eu não sou cristão porque sou maior. Sou cristão porque sou menor e preciso de alguém melhor do que eu. Sem Jesus, eu não consigo lutar contra isso. Então, cultivar essa intimidade com o Senhor, essa vida de oração e ir em frente. A porta é estreita, mas ele vai falar uma coisa bonita aqui depois que eu vou ler para vocês. Ele diz que conforto e crescimento não coexistem. Conforto e crescimento não coexistem. Por isso que ele não se acomoda. Ele continua batalhando contra essa imposição que entrou nas nossas casas. A gente sabe disso. Ele fala sobre o feminismo. Ele fala sobre o aborto. Eu achei importante isso que ele falou. Olha, sobre o aborto. Quando uma mulher aborta, a propensão ao suicídio aumenta. A propensão à depressão aumenta, a propensão à automutilação aumenta. Quando uma mulher estiver destruída depois de praticar o aborto, não será um movimento feminista que a acolherá. Geralmente, é a igreja quem segura a bomba, é a igreja quem acolhe e dá refúgio. É uma covardia absurda o que estão fazendo com as mulheres. Estão transformando o útero, um lugar de vida, em um lugar de morte. E por fim, quando paro para pensar que Deus nos chamou à vida, no dia e na hora certa, sou tomado pela certeza de que todos nós temos propósitos bem definidos. Mas, infelizmente, muitos não sabem qual é o seu papel nesse mundo e preferem contar histórias de Daniel em vez de ter a disposição de viver como Daniel, porque ele finaliza o livro falando sobre Daniel, né, na cova dos leões, que ele e os seus amigos, eles foram chamados pelo rei Nabucodonosor para viverem de uma forma impura, né, que ele estava, o rei Nabucodonosor, ele estava
querendo infiltrar na cultura do povo judeu, muitos se dispersaram de Deus, só que Daniel e seus amigos ficaram firmes, né? E eles venceram os leões, na cova dos leões, e eles se mantiveram firmes. Então, gente, o livro é rico demais. O que eu fiz aqui foi, tipo, não digo que nem resumo, não, mas os pontos, eu acho que é pra instigar, sabe? Porque eu digo que muito tempo eu fiquei desacordada, mas quando você acorda, é bom demais. Você não quer outra coisa, digo assim, tô falando política, não. Ainda mais quando você acorda pra Deus também, porque eles tentaram matar Jesus. E eles mataram, só que não tem como matar a verdade. A verdade, ela produz frutos. E a mentira, ela tá destruindo muitos lares. Ele falou aqui de uma parte tão importante que eu não vou lembrar. Sobre... Enfim. Peraí. Não vou saber qual parte, se for. Depois eu anexo aqui. Esse livro vale muito a pena. Dá pra ler num dia só, como eu li. Isso daqui é um investimento. Porque a gente sabe, como o Nicolas falou, que a gente tá numa guerra. E não é uma guerra contra pessoas, é uma guerra entre o bem e o mal, a gente sabe mesmo. Existe uma cultura de morte, querendo, e já entrou. Mas existem pessoas que são levantadas pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para que lutem através de oração, do acolhimento, como ele disse, né? Quando acontece isso com as mulheres que elas abortam, quem que acolhe? As feministas não acolhem. Quem acolhe é a igreja e que dá vida nova nessas pessoas. Nicolas, valeu, seu livro é 10 demais, muito bom. Peço para que Deus continue te abençoando muito. Você é o nosso Davi, pequeno Davi, nos nossos tempos. E Deus, ele nunca nos desampara. Ah, gente, outra coisa. Conhecimento é poder. Não deixe que pensem por você. Pense sozinho e não abra mão dos seus valores, daquilo que seus pais te passaram. E os pais, repliquem isso aos filhos e vivam santamente. Nós somos pecadores. Pecadores demais. Mas nós caminhamos com Deus, que é a pura santidade. É Ele que nos ajuda. E a verdade, eles tentaram matar a verdade, mas nunca eles vão conseguir matar a verdade. Deus abençoe, gente. Tchau.